Começando aqui mais uma aula. Hoje uma aula voltada para quem vai fazer concurso público municipal para educador, né, para professor. Hoje nós vamos falar sobre tipos de aprendizagem e concepções de aprendizagem, ok? Um conteúdo que cai aí em boa leva, né, de concursos da esfera municipal e estadual também, né? Caiu algumas questões sobre isso no último concurso para professor do estado do Paraná, né, 2023. E aí quem vai fazer os concursos municipais e que estão surgindo, esse assunto é muito importante aí para você que vai fazer na área de pedagogia, né? Então vamos começar aqui, né? Sobre os tipos de aprendizagem, o autor Pilet, de 1998, ele destaca para nós 3 tipos de aprendizagem que são importantes da gente compreender. A primeira delas é a motora ou aprendizagem motriz. A segunda é a aprendizagem de cunho cognitivo. E a terceira é a aprendizagem afetiva. No que tange a aprendizagem motora ou motriz, ela é simples, né, relacionada às questões das habilidades motoras, como a fala, andar, escrita, andar de bicicleta, pular, correr. Então, tudo que está relacionado às questões motoras, nós vamos chamar de aprendizagem motora ou aprendizagem motriz. No que tange à aprendizagem cognitiva, ela está relacionada a questões de informações e conhecimento. Aqui nós podemos dizer que esse tipo de aprendizagem cognitiva também é chamada de aprendizagem científica. Então, essa aprendizagem cognitiva, aprendizagem científica, que está relacionada aqui com informações e conhecimento. Por fim, o terceiro tipo de aprendizagem é a afetiva, que está relacionada às questões de sentimento e emoção. Nós podemos também mencionar aqui que essa aprendizagem afetiva, ela encontra-se relacionada com as questões emocionais, né? Mais precisamente sobre a inteligência emocional. Tá? Então, nós temos esses 3 tipos: a motora ou motriz, a cognitiva ou científica, e essa aprendizagem afetiva, que também está relacionada com a inteligência de cunho emocional. Ainda de acordo com o autor, a aprendizagem ocorre em fases, sendo que a primeira, chamada de fase da observação de uma situação concreta, tá? Cuja primeira percepção é geral e difusa. A segunda é da análise, que considera a diversidade dos elementos que integram o conjunto de circunstâncias em que o aprendiz está inserido. E a terceira fase é a fase da síntese, é quando ocorrem as conclusões. Então, perceba que para o autor, essa aprendizagem, ela tem 3 fases. E essas fases, para o autor, são fases distintas. Nessa primeira fase, que ele vai mencionar ele vai chamar de fase da observação, o aluno vai fazer uma observação concreta da situação. Então, ele vai analisar a situação como um todo. É o primeiro contato que ele tem com a situação. Por isso que o autor chama de fase da observação. Essa primeira observação, ele vai acabar concluindo, tendo uma percepção geral, né, porque é seu primeiro contato com ela ainda. A segunda fase, que é chamada pelo autor como fase da análise, ele vai pegar essa situação concreta e geral que ele observou e vai começar a realizar a diversidade dos elementos que integram esse conjunto de circunstâncias em que ele está inserido. Então, primeiro ele analisa, primeiro ele tem o contato, né, ele tem a fase da observação, na segunda fase ele analisa essa situação, e na terceira fase é a fase da síntese, onde ele vai tirar suas conclusões sobre aquela determinada situação. Então, primeiro ele tem o contato com a observação, com a situação, perdão, chamada de fase de observação. Na segunda, ele começa a raciocinar sobre essa situação, que é a fase da análise. E na terceira, a fase da síntese, que é nada mais, nada menos do que ele encontrar, então, e gerar suas próprias conclusões sobre aquele assunto. Bom, a relação do processo entre ensino
e aprendizagem não pode ser mecânica. Não pode ser mecânica. A relação deve ser mútua, na qual o professor deve direcionar a aprendizagem e os alunos devem colaborar com a atividade, sendo recíproco o trabalho entre professores e alunos. O processo de ensino deve considerar atitudes, conhecimentos, habilidades e capacidades cognitivas dos alunos. Aqui nós podemos fazer trazer a discussão o Libânio, porque o Libânio ele vai trazer para nós uma ideia do seguinte, de que o processo de ensino e aprendizagem, vou melhorar aqui, esse processo de ensino-aprendizagem, ele tem um ponto peculiar. E qual esse ponto peculiar? Que o ensino, ele é algo que vai estar relacionado propriamente com o trabalho docente. E que essa aprendizagem, ela vai estar relacionada com os alunos. Ou seja, para o Libânio, esse processo de ensino-aprendizagem, ele parte do pressuposto de que o professor, ele tem o papel exclusivo de realizar o ensino como um intermediador, como mediador do conhecimento, porém a aprendizagem é algo que ela não depende exclusivamente do professor, mas ela precisa de uma colaboração maior do aluno. Então, quando, na visão do autor, nós temos essa ideia de que o ensino-aprendizagem ele tem que ser suportado nas costas do professor, isso está errado. Porque para ele, o ensino é algo que é próprio do professor, o professor que tem esse papel de realizar esse trabalho de ensino, de passar o conhecimento, de servir como um mediador, um intermediador desse conhecimento. Porém, a parte da aprendizagem em si é algo que não depende exclusivamente do professor. Porque o professor ele pode ter os melhores métodos, né, que existam, e mesmo assim o aluno pode não estar aberto a esse processo de aprendizagem. Por isso que o professor ele vai fazer seu papel de ensino, mas as questões relacionadas à aprendizagem, elas não estão 100% relacionadas ao trabalho docente. O aluno, nesse papel de aprendizagem, ele também possui uma colaboração, ele possui um papel muito importante dentro de todo esse processo. Okay? Continuando aqui, nós passamos então para algumas concepções de aprendizagem, ok? Aqui lembra-se muitas questões relacionadas à filosofia, né, da educação, e aqui nós vamos trabalhar sobre 3 enfoques iniciais, né? O inatismo, o empirismo e o interacionismo, que foram posições dominantes e que influenciaram o pensamento e a prática escolar na formação dos conhecimentos. Então, nós vamos começar aqui a falar do inatismo, né? O inatismo tem como principal nome esse cidadão aqui, ok? Chamado Platão. Tá? E, para ele, né, a teoria da aprendizagem do inatismo refere-se à hereditariedade. Então, a primeira característica do inatismo é essa, né? A hereditariedade. Né? Vou até colocar aqui para vocês. Hereditariedade do sujeito e afirma que suas características são determinadas desde o seu nascimento. O precursor dessa ideia, né, como nós mencionamos aqui, é o Platão. E o método nessa concepção de aprendizagem é o diálogo ou chamado dialética. Então, se alguém perguntar qual que é o método utilizado dentro do inatismo, a resposta é dialética. Okay? A dialética está muito relacionada com o pensamento do próprio Platão. Aqui, o aluno é ativo e possui naturalmente o conhecimento. O papel do professor é ativo e facilitador, ou seja,
ele questiona para despertar as ideias. Então, o inatismo, ele vai trazer para nós a seguinte ideia, de que o conhecimento, ele encontra-se na cabeça do aluno. O aluno, ele já nasce, né, com esse conhecimento, com essas características determinadas, e qual que vai ser o papel do professor? O papel do professor vai ser, como menciona ali, um facilitador. E como que ele vai facilitar isso? Por meio de questionamentos, por meio da dialética, vai despertar as ideias do aluno, para que esse conhecimento, que encontra-se inato em sua consciência, comece, então, a aparecer e a florir dentro da sociedade. Então, aqui, nós temos um professor que, a princípio, ele não detém o conhecimento, né? Ele pode até deter esse conhecimento, mas na visão do inatismo, não é o professor que vai passar o conhecimento ao aluno, porque esse pensamento, esse conhecimento já é algo inerente do aluno, é algo que ele já possui. E o professor, então, no papel de facilitador, ele não vai transmitir conhecimento, mas ele vai, por meio da dialética, por meio de perguntas, instigar o aluno a desenvolver, a colocar para fora esse conhecimento que está inato no seu íntimo. Tá? É claro que essa ideia aqui, na época de Platão, ela foi muito aceita, mas hoje nós sabemos que não é assim que funciona, né? E aqui, a título de curiosidade, nós podemos ver algo bem interessante, que é, né, o dedo em riste aqui de Platão. E por que isso é interessante? Nós temos um quadro muito famoso, que, salvo engano, o nome dele é a Academia de Atenas. E nesse quadro, bem no centro, nós vamos ter Platão, com o dedo em riste, e Aristóteles, com a palma da mão virada para baixo, assim. Então, Platão está com o dedo assim, no quadro, né? E Aristóteles está com a mão assim. O que nós podemos tirar aqui de ensinamentos? De que Platão, ele está mencionando aqui, com esse dedo em riste, de que ele é adepto ao mundo das ideias, né? Propriamente aqui é o seu inatismo. Aristóteles, com a palma da mão virada para baixo, ele está dizendo que é o oposto de Platão. Ou seja, enquanto Platão vai para o mundo das ideias, Aristóteles vai para o mundo da razão. Né? Por isso que a palma mostrando ao chão. Né? Então é um detalhe muito interessante que nós temos dentro desse quadro Academia de Atenas. Né? E demonstrando aqui, né, essas ideias do Platão dentro do inatismo. Continuando, nós temos aqui o empirismo. E aí, dentro do empirismo aqui, já vamos dar uma adiantada, que tem alguns nomes que vocês precisam anotar, ok? Nomes que quase sempre aparecem aí em algumas provas. Por quê? Então, o primeiro nome do empirismo que vocês precisam marcar é do britânico John Locke. O segundo nome, David Hume. O outro nome é do René Descartes, não, perdão. É do Francis Bacon, ok? Ou Bacon, né? E o outro nome aqui que vocês precisam marcar é do Thomas Hobbes. Então são esses nomes aqui que normalmente aparecem nas provas, né? Que são aqui nomes centrais dessa teoria, dessa concepção de aprendizagem chamada empirismo, né? O John Locke, David Hume, Francis Bacon e o Thomas Hobbes. Nessa abordagem do empirismo, nós temos que o conhecimento ocorre através da experiência. Então, percebam que lá no inatismo, nós temos um conhecimento que ele é inato. Né? É um conhecimento que ele encontra-se já dentro da criança, dentro do ser humano, e o professor tem o papel de, por meio de perguntas, instigar com que esse conhecimento ele aflore. No empirismo já é diferente, que o conhecimento ele vai ocorrer por meio de experiências, ou seja, se o conhecimento vai acontecer por meio de experiências, é porque esse conhecimento não está dentro do ser humano. E conforme essas experiências vão sendo realizadas, esse conhecimento vai surgindo, ok? Então aqui o indivíduo aprende como consequência
dos estímulos externos, né? Lembrando de novo, Platão traz para nós no inatismo de que esse conhecimento já se encontra aqui, ele precisa ser aflorado. No empirismo, não. No empirismo, você não tem o conhecimento e você vai aprendendo conforme consequências de estímulos externos, ou seja, estímulos que estão fora de você. Então, esse conhecimento, ele não vem de dentro para fora, mas vem de fora para dentro. O precursor deste pensamento foi o filósofo inglês, John Locke, né? E para essa abordagem, a mente seria um quadro em branco, ou uma tábua rasa. Né? Quem fez pedagogia ou formação de docentes, já ouviu muito isso aqui, né? Nós já estudamos muito, né? Eu, além de advogado, fiz formação de docentes, né? Fiz magistério. Então, aqui nós ouvimos muito isso aqui, né? Dentro das nossas aulas, né? De filosofia da educação, concepções norteadoras, de que o ser humano é uma tábua em branco, né? A criança é uma tábua em branco, é uma tábua rasa, um quadro em branco, uma folha em branco, onde o professor ele pode escrever o que quiser. Ele pode moldar essa tábua do jeito que bem entender. Né? Justamente por quê? Porque na visão do empirismo, esse conhecimento ele não existe e ele vai ser adquirido. Né? Então, o aluno é visto como um ser ativo e o papel do professor seria de facilitador e questionador para despertar ideias. Ok? Aqui, o despertar ideias, ele vem num sentido diferente do que pregava o inatismo. Porque lá no inatismo, o despertar ideias, ele está relacionado com o quê? No despertar ideias para que esse conhecimento ele saia. No empirismo, o despertar ideias, ele tem o sentido, melhor dizendo, de fazer com que o aluno ele tenha uma experiência. Então, você instiga o aluno para que ele possa fazer coisas para que então ele venha adquirir esse conhecimento por meio da experiência, né, em conjunto ali com o seu professor. O livro do John Locke, né, mais conhecido é O Entendimento Humano. Então, é interessante vocês anotarem o nome da obra, porque às vezes pode surgir, né, às vezes pode surgir ali na prova de vocês, qual é a principal obra do John Locke, por exemplo, né? E aí, você já tem aí, que é o entendimento humano, né? Que ele descreve a mente, então, como sendo essa tábua rasa, né? Onde, por meio da experiência, vão sendo gravadas as ideias, né? Locke diferencia dois tipos de ideias. Então, para ele, existem as ideias simples e as ideias complexas. O que vem a ser as ideias simples para o filósofo? As ideias simples são aquelas que não podem estabelecer distinções. Né? Então, por exemplo, o amarelo, o duro, são coisas simples. Né? No caso das ideias complexas, elas seriam associações de ideias simples. Então, por exemplo, ouro, ele é uma substância dura, né? A princípio, a gente tem a ideia ali que o ouro é mole, né? Mas na cabeça da criança isso não acontece, né? Na cabeça da criança, ela pensa no ouro, ela vai pensar algo extremamente duro, né? Então, quando ela vai fazer essas associações, ela está fazendo ideia, ela está tendo ideias complexas. Então, o ouro, ele é amarelo e é duro. Então, nota-se que nas ideias simples, são ideias onde não existem associações. São simplesmente coisas soltas. O amarelo, o ouro, o verde, o laranja, né? O mole, o quente. Então, são coisas que não têm associações. No momento que se começa a pegar duas ideias simples e fazer associação entre essas ideias simples, para Locke eu começo a ter ideias complexas. Então, o ouro, que é duro e amarelo. Podemos falar, por exemplo, o café, que é preto e quente, a água, né, que é mole e é molhada, que às vezes pode ser fria, pode ser quente. Então, quando nós temos duas ideias simples e essas ideias elas são comparadas, eu tenho então, elas são feitas associações
nós vamos ter, então, ideias complexas, tá? Com isso, então, o filósofo ele forma um conceito abstrato da substância material. Okay? Então, guardem isso, guardem essa ideia do empirismo, tá? De que o conhecimento ele vem através da experiência, né? O conhecimento vem através das experiências, que o indivíduo ele vai aprender como consequência de estímulos externos, e principalmente isso, da questão das ideias simples, que são ideias que não se pode estabelecer distinções, e as ideias complexas, que nada mais são do que associações de ideias simples, ok? Continuando, nós vamos ter, então, o segundo nome aqui anotado, né? Que é o David Hume, né? O David Hume, ele identifica, ele também é da corrente do empirismo, e ele identifica dois tipos de conhecimento. Para ele, nós temos o conhecimento de matérias de fato e as relações de ideias. Então, vamos lá. O que o Locke traz para nós? Locke vai trazer para nós as ideias simples e das ideias complexas. As ideias complexas. Hume vem trazer para nós o quê? O conhecimento, né? Ele não traz ideias, né? Ele traz o conhecimento, chamado de material, de fato, e o conhecimento de relação de ideias. Então, guardem bem. Locke traz para nós ideias simples e ideias complexas. David Hume vem trazer algo chamado de conhecimento material de fato e relação de ideias. O conhecimento material de fato, ele está relacionado com a percepção imediata, e essa seria a única forma e verdadeira de conhecimento. Por sua vez, a relação de ideias é uma inferência de outras ideias. Ou seja, ao relacionar duas ideias que temos na nossa mente, proveniente da experiência, concluímos outra ideia. Na visão dele, essa ideia nova é verdadeira e necessária, mas é um conhecimento tautológico, pois não acrescenta nada de novo. É apenas uma relação de ideias que já possuímos. Então, perceba que o David Hume ele vem para dar uma cutucada no John Locke. Por quê? Porque o John Locke ele menciona ideias simples e ideias complexas. As ideias simples são coisas que eu não consigo fazer inferências, amarelo, duro, mole, gelado, o branco, o preto, são ideias simples. No momento que eu faço a junção de ideias simples, o café é preto e é quente, a terra é marrom e dura, a árvore é alta e verde, e eu começo a criar ideias complexas, porque eu junto ideias simples e vou criando, então, essas ideias, um novo conhecimento que, para Locke, é um conhecimento, uma ideia complexa. O David Hume, quando ele traz para nós que nós temos dois tipos de conhecimento, o conhecimento material de fato e o conhecimento de relação de ideias, ele vem para dar a cutucada no John, por quê? Porque o John considera tudo ideias. A ideia simples e as ideias complexas. Hume, quando traz a sua ideia de material de fato, ele menciona o seguinte: o material de fato, ele é a única forma de você ter um conhecimento. Então, a única forma de você ter um conhecimento de cunho verdadeiro é por meio das matérias, né? Matérias de fato, né? Coloquei material aqui, me perdoem. Tá? É matérias, tá? Então, é por meio das matérias de fato.
por meio da experiência. Então, o primeiro contato que eu tenho, a minha percepção imediata é o que vai me gerar o conhecimento, que ele vai chamar matérias de fato. Quando eu relaciono as ideias de fato e crio a relação de ideias, na cabeça do homem, eu não tenho mais um conhecimento novo. Eu simplesmente relacionei ideias que eu já sabia. E isso não altera nada. Exemplo. Enquanto para Locke, quando eu menciono que o café é preto e quente, eu estou criando uma ideia complexa e estou criando um novo tipo de conhecimento, uma nova ideia, David Hume entende que não. Ele entende que quando eu tenho a noção de que o café é preto e sei o que é quente, esse é o conhecimento que ele vai chamar de matérias de fato. Quando eu relaciono o café preto é quente, eu estou fazendo uma relação de ideias, que para Locke são ideias complexas. Para o David Hume, é uma relação de ideias. E para ele, esse é um conhecimento de cunho tautológico, ou seja, eles não acrescentam nada de novo, porque eu simplesmente relacionei coisas que eu já sabia. Então, entendam bem essas distinções entre as ideias simples e ideias complexas com conhecimento de matérias de fato e relação de ideias. Para Locke, as ideias simples, elas são ideias. As ideias complexas é um novo tipo de conhecimento, porque eu relaciono as ideias simples. Por sua vez, para o Hume, o conhecimento de matérias de fato é o que Locke vai chamar de ideias simples, mas quando se relacionam ideias simples, para David Hume não se gerou um novo conhecimento, se gerou apenas um conhecimento de cunho tautológico que não acrescenta nada de novo, porque eu simplesmente relacionei coisas que eu já tinha conhecimento e por isso não gerou nada novo, ok? Continuando. Nós temos aqui, né, o Francis Bacon, né, este cidadão aqui, né, Barão de Francis Bacon, e aí tem o principal livro dele aqui, A Sabedoria dos Antigos, e o Thomas Hobbes, que o principal livro dele é o Leviatã, né. Provavelmente todos eles aqui, o livro mais conhecido pela galera é o Leviatã, né, que o pessoal discute muito na filosofia, na parte de política, né, esse aqui é o Thomas Hobbes, né. Então, o Leviatã provavelmente é o livro mais conhecido aqui desses empiristas, né? Chegamos, então, em um que quase todo mundo conhece, que é o interacionismo e o construtivismo. Principal nome, provavelmente, dessas teorias aqui é o grande Jean Piaget, né? E a principal obra dele é a epistemologia genética, né? Na abordagem interacionista e construtivista, o aluno ele vai assumir um papel ativo. Existe aqui uma relação recíproca entre fatores internos e externos. Nota-se que ele tenta, aqui no interacionista e construtivismo, linkar o que tem de melhor nas duas outras que nós observamos. Por quê? Porque na inatista, na teoria inatista, nós temos aqui questões internas envolvendo o indivíduo, em especial o aluno, né? Questões internas, porque Platão menciona que esse conhecimento ele já existe, ele precisa ser trabalhado para aparecer. Os empiristas, eles mencionam que esse conhecimento não está no interno, ele vem de fora para dentro e por isso a criança precisa passar por experiências, e através dessas experiências ela vai aprendendo. Por sua vez, o interacionismo e o construtivismo, eles tentam trazer o melhor dos dois mundos. Então, como nós mencionamos aqui, o aluno ele vai ter um papel ativo, como lá no anterior, porém, existe uma relação recíproca entre os fatores internos e os fatores externos. Ou seja, não é só a questão da experiência interna, tampouco a experiência externa. É necessário para que se produza o conhecimento, para que a criança aprenda, uma relação, uma junção desses dois mundos, dos fatores internos com os fatores externos. Então, aqui, o sujeito ele vai aprender por meio da interação com o meio. Por isso que o nome é interacionismo, é interação com o meio. A construção da inteligência dar-se-á a partir da
interação do sujeito com o objeto. A interação provoca alterações significativas no sujeito e, ao mesmo tempo, transforma o meio e o conhecimento. Ou seja, no momento que o aluno ele passa a interagir com o meio e começa a ter uma interação com o objeto, nós temos aqui duas coisas. O mundo exterior ele se modifica, porque o aluno ele está trabalhando com o objeto, ele está interagindo com o meio e interagindo com o objeto, e o mundo interno da criança também vai se modificar. Por quê? Porque essa interação com o meio, essa interação com o objeto, vai criar mudanças significativas no que a criança entende por mundo. Então, nota-se que nós temos aqui uma junção de pontos interessantes das outras teorias, aqui nessa interacionista. Porque esse conhecimento ele vai ser produzido por meio de experiências ainda, né, conforme os empiristas mencionavam, mas aqui nós temos também uma relação interna muito importante. O sujeito, a criança, ela vai interagir com o meio, ela vai interagir com o objeto, e essa interação vai provocar mudanças significativas no meio, porque ela está interagindo com o objeto do meio, e também vai gerar alterações significativas internas na criança no que tange o seu conhecimento. Dois nomes principais aqui, um deles já adiantei, o grande Jean Piaget, e o outro que pouca gente sabe que é dessa área aqui, que é o Immanuel Kant, e a principal obra dele é a Crítica da Razão Pura, né? Se nós notarmos aqui, Kant ele é bem mais antigo, podemos dizer assim, do que o Piaget. Então, o Kant vem primeiro e Piaget dá uma remodelada nas ideias do Kant, ok? E aí nós temos uma questão muito interessante, já que eles são de épocas diferentes, nós estamos falando aqui de quase 100 anos de diferença um para o outro, né? Qual que é aí a relação entre eles, né? A diferença principal do construtivismo de Piaget para o construtivismo de Kant é que, para Piaget, além das representações dos objetos, nós construímos também as próprias estruturas da mente, através das quais, posteriormente, nós construiremos as representações dos objetos. Assim, o modelo de Piaget tem como protagonista um sujeito real, fonte de atividade e não simplesmente reativo. Vamos lá. Kant, ele vai trazer para nós uma ideia de interação e tudo mais, mas aqui nós temos um aluno que é reativo. Enquanto para Kant nós vamos ter um reativo. Enquanto para o Piaget, nós vamos ter um aluno ativo. Ou seja, nós temos um meio aqui. Esse aluno, para o Kant, ele vai reagir ao meio. Ou seja, o meio, ele vai ter as suas ações e vai gerar algum tipo de efeito na criança, e a criança ela vai reagir a esses efeitos. Pro Piaget, nós temos uma ideia um pouco diferente, porque aqui o aluno é ativo no meio, ou seja, para Piaget, quando a criança ela vai trabalhar essas questões de experiência e vai interagir com o meio, ela vai produzir alterações no meio. Por quê? Porque nós vimos agora há pouco ali que dentro dessa visão construtivista interacionista, questões internas e externas, elas possuem algo em comum. E como elas possuem algo em comum, nós não podemos, a princípio, ter um aluno reativo. Porque se ele é só reativo, se o meio não produz nada, se o meio não ativa, se o meio não produz ação, o aluno não reage. Ou seja, nós temos aqui na visão do Kant, ou melhor, nós temos um problema aqui dentro. Porque no momento que eu digo que o aluno ele é reativo,
a partir do momento que o meio começa a não fornecer estímulos, o meu aluno não aprende mais, porque ele é simplesmente reativo. Para Piaget é diferente. O meio estimulando, gerando estímulos ou não, o aluno tem plena capacidade de interagir com esse meio, porque o aluno ele não é reativo, que nem a visão kantiana, ele é um aluno ativo. Ou seja, nós temos aqui, para Piaget, um sujeito real, que vai interagir com o meio gerando estímulos ou não. Enquanto para Kant, o meio ele precisa constantemente estar gerando estímulos para que o aluno, a criança, o indivíduo possa interagir e assim ser reativo a essa interação. Tá certo? Bom, essas são algumas concepções, né? Depois, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, dá uma volta um pouquinho no conteúdo, né? Mas qualquer coisa, é só deixar aqui nos comentários. Bom, método de ensino, enfoque teórico e metodológico. Então vamos lá. Entende-se por meio de ensino a escolha de um determinado caminho para se alcançar a aprendizagem. Nós, como professores, nós temos que adotar um método, né? Eu adoto alguns métodos na aula online, eu adoto outros métodos na aula presencial, você aí como professor, como professora, adota ou vai adotar alguns métodos nas suas aulas, ou seja, o método, a metodologia é algo que nós precisamos escolher justamente para determinar o caminho que nós queremos alcançar. Determinados métodos podem levar para um caminho que outros métodos podem não levar. Mas isso é algo fundamental, essa escolha do método. Tá? Assim, não existe um método único de ensino, mas uma variedade de métodos que dependem de cada disciplina. Ou seja, às vezes um método que eu utilizo, ele não vai funcionar para outro professor, mesmo que a disciplina seja a mesma. Ou pode ser que funcione para outro professor da mesma disciplina, mas para um professor de outra disciplina esse método não vai funcionar. Então, cada método de ensino é único. E eles vão estar relacionados também com as disciplinas. Nós temos uma variedade de métodos para diferentes disciplinas. Então, cada disciplina, cada situação específica, características do desenvolvimento intelectual da criança, enfim, tudo isso vai influenciar nas questões metodológicas. A escolha e a organização dos métodos de ensino, eles devem corresponder à necessária unidade, objetivos, conteúdos e métodos, as formas de organização do ensino e as condições concretas das suas didáticas, né? Existem muitas classificações de métodos de ensino, conforme cada autor. Então, cada autor traz para nós uma classificação de métodos, e é claro que tem algumas que são mais utilizadas, né? Principalmente quando nós falamos desse cidadão aqui, Libânio. Todo mundo que fez pedagogia, principalmente, ouviu falar muito do Libânio, né? Então, as classificações que o Libânio apresenta quase sempre são as que mais caem em concurso público, mas lembrando aqui que são muitas classificações de método e cada autor escolhe as suas ou dá nome diferente para cada uma delas, ok? Então, os métodos de ensino, eles podem ser desclassificados de acordo com aspectos externos e com aspecto interno. Então, nós temos aqui, por exemplo, algumas metodologias. A tradicional, a metodologia construtivista, a metodologia montessoriana e a socio-interacionista. Quando nós falamos da tradicional, nós temos aqui algo importante. Por quê? Na tradicional, o ensino é centrado na figura do professor. Ou seja, aqui o professor, ele funciona como sendo o detentor do conhecimento. Por isso que o ensino ele é centrado na figura do professor, porque o professor é esse detentor do conhecimento. E uma relação de exposição do conhecimento. Então, o professor, enquanto detentor do conhecimento, ele vai expor esse conhecimento. Tá? E é uma cobrança aqui completamente vertical. Ou seja, essa cobrança ela acontece assim dentro da cadeia, né? E dentro do tradicional, nós temos uma cobrança muito maior
para resultados, e tudo, notas, né, e tudo que está relacionado a essas questões, elas aparecem muito dentro das metodologias tradicionais. Lembrando, aqui nós temos, na escola tradicional, um professor que é detentor do conhecimento, e por isso ele é figura principal dentro do processo de ensino e aprendizagem, porque aqui ele vai ter que expor o seu conhecimento, e os alunos eles estão ali apenas para absorver. Na segunda ideia, nós temos a ideia construtivista, que coloca o aluno no centro do processo. Então, enquanto no tradicional nós temos o professor no centro, né, centrado na figura do professor, aqui nós temos o aluno como centro do processo de aprendizagem, fazendo com que o aluno desempenhe um papel ativo na busca por conhecimento. Esse papel ativo, defendido pelos empiristas, defendido pelos construtivistas, defendido pelos interacionistas. Ou seja, a criança, o aluno precisa ter um papel ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito importante, e não apenas um papel passivo, que nem a tradicional traz. Porque na tradicional, o aluno ele fica lá, sentado, só ouvindo o professor falar, e não produz, ele não põe a mão na massa. É necessário ter esse estudo ativo, né? E sempre é bom ter o estudo ativo, né? Então, quem é meu aluno, por exemplo, de curso regular, o que a gente faz? Normalmente eu converso, eu gosto de debater com os alunos dentro de sala de aula, e depois da aula eu distribuo questões, questionários, justamente para vocês, alunos, terem um papel ativo dentro do processo de ensino. Ou seja, não é só receber o conteúdo, mas precisa ser ativo, precisa trabalhar também para que esse conhecimento ele venha a aparecer e gerar frutos. Então, na teoria, na metodologia de ensino construtivista, nós temos um aluno ativo na busca de conhecimento, na medida em que o senso crítico é estimulado por meio de questionamentos. O terceiro é o montessoriano, que busca garantir a autonomia máxima do aluno sobre o processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, os pais e professores se tornam apenas facilitadores do conhecimento, disponibilizando meios para que os alunos escolham os temas de estudo de seu interesse. Perceba que é totalmente o inverso da tradicional, né? Completamente o oposto dessa aqui, né? Por quê? Porque na tradicional, como nós observamos aqui, o professor é o detentor do conhecimento. No montessoriano, o professor é o quê? O professor nada mais é do que um facilitador, né? Um facilitador. Ele não é o detentor do conhecimento, que nem aqui, né? Ele não é esse. Ele é o facilitador. Por quê? Quem tem autonomia máxima aqui? O aluno. O aluno vai ter essa autonomia máxima dentro do processo de aprendizagem. Então, o professor vira um facilitador junto com os pais, porque o aluno vai escolher os temas de estudo de seu interesse. Dentro da tradicional, isso é completamente inaceitável, mas dentro do método montessoriano, é algo que funciona dentro da metodologia, né? Professor e pais como facilitadores do conhecimento e não simplesmente detentores. Aqui, o aluno tem um papel mais do que ativo, porque é ele que vai escolher de fato o que vai estudar, ele que vai entender quais são os seus interesses e vai focar seu direcionamento. Por fim, nós temos aqui a socio-interacionista, né, metodologia socio-interacionista, e nessa metodologia de ensino, considera que é por meio da interação entre sujeito e sociedade que o processo de aprendizagem se dá. Aqui não aqui na socio-interacionista, nós temos aqui, quando nós mencionamos uma interação entre sujeito e sociedade, nós estamos falando que é uma interação entre sujeito e o meio, ok? Aquela ideia do Piaget lá atrás. Vamos continuando aqui. Método de instrução direta e o método e o ensino ativo. Tá? Então vamos lá, método de instrução direta e o método de ensino ativo. Atualmente existem dois métodos de ensino que ao mesmo tempo se opõem, que é o método de instrução direta e o método de ensino ativo. Né? Eu, como professor, eu utilizo os dois, principalmente em aula presencial,
eu costumo utilizar os dois, né? Vamos lá, qual que é o método de instrução direta? O método de instrução direta, ele é conhecido como método tradicional, né? Ele prevê um professor como um transmissor do conhecimento. Ou seja, se ele é transmissor do conhecimento, ele também é detentor. Por que ele é detentor? Porque eu só posso transmitir algo que eu possuo. Então, aqui, o professor, no método de instrução direta, ele é detentor do conhecimento. Em uma organização hierárquica, o educador é o centro do ensino e ele repassa as informações à turma, expondo o conteúdo e certificando-se de que os estudantes aprenderam o que se espera deles. O método inclui técnicas de repetição, testes e exemplos. Então, esse é a do instrução direta. Professor, detentor do conhecimento, existe uma hierarquia, ou seja, o professor está acima dos alunos e isso tem que ser mantido. O professor, então, como centro centro, né, desse tipo de ensino, ele repassa as informações e os alunos eles têm que absorver essas informações e o professor tem que certificar que os alunos eles aprenderam o que é esperado deles. E como que ele vai fazer isso? Primeiro, repetição massiva, né, método de repetição, às vezes utiliza até o método de repetição espaçada, e aí depois aplicam-se atividades, trabalhos, testes, para ver se esse conhecimento foi adquirido de forma adequada pelos alunos. Por fim, nós temos aqui o método de ensino ativo ou interativo, ou método, ou apenas ensino ativo. Tá? Então, método de ensino ativo ou método de ensino interativo, funcionam os três nomes aqui. Ele consiste em criar ambientes de ensino que estimulem a interação entre o professor e o aluno. Porque aqui o professor não é o detentor do conhecimento. Aqui ele é um mediador do conhecimento. Então, ele vai ter a possibilidade de ensinar e, ao mesmo tempo, aprender com os alunos. Diferentemente daqui, do método de instrução direta, que os alunos não têm essa oportunidade de ter um contato maior com o professor nessa troca de experiência, dando a possibilidade dos alunos aprenderem com o professor e do professor aprender com o aluno. Coisa que acontece aqui no método ativo. Então, abre a possibilidade de colaboração e debates construtivos. A base dessa técnica é a comunicação multidirecional, com preferência para conversas em grupos e projetos coletivos. Então, todos os métodos de ensino ativo aqui, as metodologias ativas, elas funcionam, né? Gamificação, a cultura maker, laboratório rotacional, sala de aula invertida, todos esses métodos de ensino ativo, eles funcionam aqui dentro dessa ideia, porque aqui o professor ele é um mediador do conhecimento e vai se aprender por meio de conversas, essa comunicação multidirecional. Então, pensou em metodologias ativas, nós estamos falando aqui desse tipo, né? Então, metodologias ativas. Bom, de acordo com o Libânio, não se pode deixar de lado o método expositivo, né? Ou seja, aqui nós temos o método expositivo sendo utilizado, né? Expositivo. É lógico que, olhando a grosso modo, este método aqui embaixo, ele é melhor que esse. Porém, o Libânio ele vai trazer para nós que não podemos deixar de lado o método expositivo. E por que não podemos deixar de lado esse método expositivo? Pois é preciso, na visão do autor, considerá-lo no conjunto de formas didáticas na condução da aula. É importante entender que a estrutura da aula envolve criatividade e flexibilização do educador. Ou seja, nós não podemos ter uma aula extremamente engessada dentro do método tradicional, mas dentro do método ativo é importante ter aulas expositivas, que aí funcionam basicamente assim. O professor dá uma aula expositiva explicando os conceitos para depois ter uma aula mais ativa
com os alunos ajudando nesse processo de produção do conhecimento. Tá? O Libânio vai trazer para nós aqui também uma estruturação didática da aula. Tá? Então, de acordo com o Libânio, a estruturação didática da aula, ela ocorre da seguinte forma: preparação e introdução da matéria, tratamento didático da matéria nova, consolidação e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades, aplicação, controle e validação. Então, são essas as etapas da estrutura didática de uma aula na visão de Libânio. Tá? E por que eu trouxe de Libânio? Porque nós temos dois autores muito usados, né? O Saviani e o Libânio. O Libânio, junto com o Saviani, né, eles são os queridinhos de banca de concurso, principalmente concursos municipais. Mas existe uma tendência maior de questões relacionadas ao Libânio, ok? Então, por isso aqui que nós adotamos a estruturação didática do Libânio. Então, de acordo com ele, essa aula tem que ser estruturada da seguinte forma: preparação, introdução da matéria, tratamento didático da nova matéria, consolidação, aprimoramento dos conhecimentos, aplicação, controle e avaliação. Ou seja, são 8 passos, tá? São 8 itens a se considerar. Então, primeiro, preparação e introdução da matéria. É a criação das condições de estudo motivacionais e de atenção. Então, nessa preparação, é o momento que o professor ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a motivar os seus alunos para prepará-los para a nova matéria. E essa motivação ela pode acontecer de várias formas. Pode ser contando uma história, pode ser simplesmente passando teoria, dependendo do caso, pode ser com uma gamificação, pode ser passando um vídeo, enfim, é a introdução. E essa parte de introdução é muito importante, porque ela precisa trabalhar com questões da motivação e da atenção. Um aluno motivado, ele vai conseguir absorver a matéria, absorver a aula de um modo muito melhor do que se ele não estiver motivado. Tratamento didático da nova matéria. Aqui é o momento da assimilação da nova matéria. Tá? É um processo, na visão do Libânio, de interligação entre a percepção ativa, a compreensão e a reflexão, sendo um processo de transmissão à assimilação, a base metodológica para o tratamento didático da matéria nova. Então, é importante que a matéria nova, o professor dê um tratamento didático. E por que isso é importante? Porque muitas disciplinas que são passadas, muitos conteúdos, eles não são tão didáticos. Aí cabe ao professor, como mediador, como facilitador, às vezes, do conhecimento, aplicar uma metodologia para tornar essa matéria nova didática a ponto dos alunos conseguirem assimilar esse conteúdo. Então, ela precisa ser didática no ponto que seja fácil do professor transmitir e fácil de assimilação dos alunos. Consolidação dos conhecimentos. Pode acontecer em qualquer etapa do processo. Pode ser reprodutiva, generalização ou criativa. Aqui na consolidação e aprimoramento dos conhecimentos pode ser um trabalho em grupo. Pode ser novamente uma gamificação, pode se aplicar a cultura maker, uma sala de aula invertida, ou seja, é necessário que se aconteça a reprodução desse conhecimento, justamente para que esse conhecimento ele fique ali consolidado. Não adianta nada você aplicar o conteúdo, o aluno assiste a aula, mas não existe esse momento de reproduzir o conhecimento, porque a reprodução vai fazer com que se consolide esse conhecimento. Depois vem a fase da aplicação. Essa fase é a culminância do processo de ensino. O seu objetivo é estabelecer vínculos entre conhecimentos e vida. E, por fim, é a avaliação dos resultados. Esse processo ocorre em todas as etapas de ensino e precisa cumprir 3 funções na visão do Libânio. A primeira função é uma função pedagógica, a segunda função é uma função diagnóstica e a terceira função é a função de controle. A integração dessas funções resulta em uma avaliação de caráter mais geral e não isolado. Ou seja, quando
vai se avaliar os resultados, precisa observar os resultados do aluno pelo aspecto pedagógico, pelo aspecto de controle, que normalmente acontece, e de diagnóstico. E essa questão diagnóstica pode se trazer a questão da ideia da avaliação diagnóstica, né? De verificar se esses resultados, o que eles dizem respeito, tanto ao aluno quanto ao próprio professor. A avaliação diagnóstica não é só para ver se o aluno está aprendendo ou não, mas também serve para o professor verificar se a sua metodologia de ensino ela está adequada para aquela sala, para aqueles alunos. Então, essa foi aqui a nossa aula, né, sobre metodologias, concepções, né, relacionadas à educação. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Até mais e bons estudos. Valeu!